Eu sou o professor Edson de Filosofia, Sociologia e História do Cursinho Popular. Hoje a nossa aula vai ser sobre a formação do Estado moderno e a expansão europeia. Bom, tomar um café. É importante tomar alguma coisa quando vocês estiverem estudando, tá, pessoal? Gente, então, vocês lembram que na nossa aula passada a gente começou falando sobre as grandes mudanças que a Europa estava passando na transição da Idade Média e o início da Idade Moderna. E teve um elemento que foi fundamental para que essas transformações acontecessem, que foi a formação do Estado moderno. O Estado, aí a gente entra rapidamente em sociologia. Estado é uma estrutura político-administrativa, né? Administra uma sociedade, vamos colocar assim. E geralmente existe um grupo de pessoas que toma de conta dessa estrutura, e a essas pessoas é garantido o direito de fazer isso. Na Idade Antiga, o modelo de Estado que a gente tinha diferenciava-se ora de ditadura, ora de império, ora democracia, como foi o caso grego, né? Há uma controvérsia entre os cientistas políticos se houve ou não um Estado feudal, visto que, se existiu, quem dominou ele foi a Igreja Católica, né? E na Idade Moderna a gente vai ver o florescimento de uma nova estrutura, porque surge aí a figura do rei, a figura que vai condensar interesses de classes diferentes e até certo ponto antagônicas, mas que tinham pontos em comum, que são a burguesia crescente e a nobreza decadente, né? Esses confrontos políticos e também a briga que a nobreza e uma parte dos governantes estava tendo com a igreja impediu que houvesse esse reencontro, né, entre a igreja e as estruturas de poder. Então, o que a nobreza e os comerciantes fizeram? Bom, a gente tem que eleger uma figura que possa garantir os nossos interesses e que possa não necessariamente estar vinculada à igreja. Então, é uma pessoa que ela precisa ter, inclusive, um direito divino para governar. Ter autoridade não só política, mas também religiosa para tal. Por isso que o rei, inclusive, esse título ele é tirado da Bíblia mesmo, né? Quem já leu a Bíblia deve lembrar do livro dos reis. Rei em hebraico significa enviado por Deus para governar. Então, os reis eles tinham autoridade política, militar e religiosa para estarem no centro desse Estado, dessa estrutura, que estava começando a se montar. E que ela precisa basicamente tinha naquele momento, né, quatro elementos que a fundamentavam. A primeira delas, o primeiro dos elementos, na verdade, é que o Estado ele precisa ter motos. Então, o primeiro elemento é que o Estado ele precisa ter uma estrutura administrativa, uma estrutura burocrática e administrativa que garanta que haja um funcionamento, como que num sistema, de todas as formas e de todos os elementos da vida social. Então, as pessoas vão ter pessoas que elas vão trabalhar sob o comando do rei para garantir que haja impostos, para garantir que haja diplomacia, para garantir que haja, enfim, uma série de coisas. É porque nesse momento assim, políticas sociais não eram pensadas, não havia essa possibilidade, por exemplo, de pensar em políticas públicas de saúde. O público, na verdade, não existia nesse momento, né? Só existia uma estrutura que ela favorecia os interesses do rei. A segunda coisa muito importante é que todo o Estado ele tinha um exército próprio. Ele precisava ter uma força militar que garantisse a sua permanência no poder, que garantisse que não houvessem revoltas internas e também que inimigos externos não viessem a dominá-lo. Terceiro elemento
é que para que houvesse uma organização social, foi concentrado também nesse organismo chamado Estado o direito de formular leis e um regimento de justiça. Claro que tudo isso submetido ao rei. A única pessoa que podia legalmente infringir as leis era apenas o rei ou a família real. O rei ele ficava acima do que era justo ou do que era legal, porque ele tinha autoridade para isso. E a quarta, mais não menos importante, o quarto elemento, na verdade, mais não menos importante, é o fato de haver um sistema tributário, em que as pessoas tinham que contribuir para que essa estrutura toda permanecesse no poder. Saudades, pandemia. Aliás, pandemia não, saudades, quarentena. E aí esses quatro elementos foram fundamentais para criar esse modelo de Estado e que configuram para o rei um poder absoluto sobre as pessoas. E aí vão ter alguns teóricos absolutistas, se vocês quiserem na nossa aula a gente fala um pouco deles, de cada um deles. Aqui só cabe lembrar que houve uma justificação teórica, assim como para a Reforma Protestante, houve uma para que os reis pudessem ter o direito divino de governar, para que os reis pudessem ter autoridade acima da lei para fazer aquilo que eles achassem melhor. Então teve muita justificação, tá? E aí, assim, com o avanço do comércio e com o surgimento de algumas necessidades também, como um elemento, assim, que era comum na Europa daquele período, era que não havia, como vocês sabem, a Europa é geladíssima. Então tem determinados períodos do ano que quando neva fica tudo queimado mesmo do gelo, né? Da frieza e tudo mais. Então as pessoas tinham que matar os seus rebanhos e para conservar a carne eles precisavam de temperos, né? De tomperos. E isso tornava os temperos ou as especiarias muito valiosas para aquele período, porque o sal era a especiaria mais comum que as pessoas tinham, mas tinham algumas que poderiam não só conservar, mas também dar um sabor a mais para o alimento. Só que essas especiarias elas só eram possíveis de conseguir lá pelas Índias. E esse comércio ele tinha o monopólio de Gênova e Veneza. Na verdade, o monopólio comercial de toda a Europa ficava sob as mãos de Gênova e Veneza. E Portugal, que foi o primeiro país, o primeiro estado moderno a ser formado, ele tentou e conseguiu com muito louvor entrar nessa disputa por essa corrida de buscar os ingredientes, os produtos, né? Não só as especiarias, mas também tapetes, tinturas, enfim. Porque a Itália vendia muito caro. Então o que eles pensavam? Não, vamos pegar logo direto com o fornecedor. Só que para eles fazerem isso, era necessário montar tecnologias, pensar técnicas de navegação, toda essa estrutura e pensar isso no mundo, pessoal, que, sabe, os conhecimentos ainda eram muito escassos e a gente tinha pouco conhecimento dos continentes africano e americano, né? A gente não tinha, nos mapas do século XV, por exemplo, não entra todo o continente americano. Até aí, acho que os anos 90 do século XV, não tinha a América toda. Então, só se conhecia o que as pessoas sabiam por via terrestre e aquele percurso que a Itália fazia. Então, o que Portugal fez? Traçou uma rota, né, para uma região da África, do continente africano, conseguiu isso com muito louvor, graças aos conhecimentos que as universidades daquele período implementaram, como a construção das caravelas, a construção dos astrolábios, das bússolas, de técnicas de navegação. E aí, gradativamente, eles foram conquistando cada vez mais território. E Portugal despontou isso ainda na primeira década do século XV.
A Espanha, que é a sua segunda concorrente, só vai conseguir isso mais de 80 anos depois. E é quando a Espanha vai descobrir, né, entre aspas, a América, esse continente, na verdade, que graças a Cristóvão Colombo e tudo mais, há um debate sobre o porquê dado a Cristóvão Colombo, né? Mas quem chegou primeiro, de fato, foi Américo Vespúcio. Por isso é que o Papa Alexandre VI deu o nome do continente de América. E aí, graças a essas descobertas, é que surge o eixo que era na Itália, volta-se para Portugal e Espanha. E aí, para não haver confrontos ou conflitos nesse ponto, houve a necessidade de pedir intervenção papal para que uma parte do território mundial, né, de todo o planeta Terra, ficasse uma parte para a Espanha e outra parte para Portugal, né? Isso, o contrato disso foi o Tratado de Tordesilhas, tá? E aí outros países, como Inglaterra, França e Holanda, só vão entrar também já no início dos anos 1500, e vão descobrir outras regiões da África e da América, como a hoje chamada América do Norte, né? E lá vão implementar os seus modelos de colonização. Além disso, vocês lembram que eu falei que estava necessitada de especiarias e outras coisas, né? Mas tem um elemento também que é muito importante, que é a questão da busca por metais preciosos. Mas isso eu vou falar melhor na nossa próxima aula, que nós falaremos um pouco sobre o mercantilismo e sobre como também essa busca por metais vai modificar o sistema econômico mundial. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar, vai dar uma aprofundada nesse conteúdo hoje à noite, na nossa aula do Zoom. Por isso eu peço a vocês que, saindo daqui, nós vamos lá para o Zoom, vamos tirar mais algumas dúvidas e eu vou aprofundar alguns conhecimentos e alguns conteúdos lá, tá bom? Espero vocês, forte abraço, façam as atividades e até daqui a pouco.